Em uma reviravolta que pegou todo mundo de surpresa, Alexandre de Moraes acabou de fazer algo que poucos imaginavam. Liberou as redes sociais de Carla Zambelli. Isso mesmo, a deputada que está literalmente presa na Itália, aguardando extradição para cumprir uma pena de 10 anos no Brasil, teve seus perfis desbloqueados nesta quinta-feira. Mas calma, porque essa história tem muito mais camadas do que parece à primeira vista. A decisão saiu hoje mesmo e vale para todas as plataformas: Instagram, Facebook, X, LinkedIn, TikTok, Telegram, YouTube e até mesmo o Getter. Zambelli estava com suas contas bloqueadas desde junho, quando Moraes ordenou sua prisão preventiva. Agora, do nada, ela pode voltar a postar. Só que não é bem assim tão simples. O ministro não liberou essas redes de graça. Ele impôs condições rígidas que fazem qualquer um pensar 2 vezes antes de apertar o botão publicar. Se Zambelli voltar a fazer qualquer publicação que seja considerada ilícita, ela vai ter que desembolsar 20 mil de multa. E quando falamos de publicação ilícita, estamos falando do tipo de conteúdo que colocou ela nessa enrascada toda em primeiro lugar. Tem algo quase surreal nessa situação. Imaginem, uma pessoa condenada a 1 década de prisão, foragida há meses, presa em outro país, esperando para saber se vai ser extraditada, e de repente ganha o direito de voltar às redes sociais. É como se fosse uma liberdade digital, enquanto a liberdade física permanece negada. A ironia é gritante quando você para pensar. Zambelli fugiu do Brasil justamente para escapar das consequências de seus atos online. Ela coordenou uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, criou documentos falsos, tentou emitir um mandado de prisão contra o próprio Moraes. Tudo isso aconteceu no mundo digital, nas sombras da internet. E agora, mesmo presa, ela reconquista esse espaço digital que tanto usou contra o sistema. Mas por que Moraes tomou essa decisão agora? O que mudou? Essa liberação pode ser vista como um gesto de boa vontade, uma tentativa de amenizar tensões ou simplesmente o cumprimento de algum procedimento legal? A resposta para essas perguntas pode estar nos próximos capítulos dessa história que ainda está longe de terminar. Para entender o peso dessa decisão, precisamos voltar ao momento em que tudo desmoronou para Carla Zambelli. Em junho deste ano, o STF proferiu uma das sentenças mais duras da era digital brasileira: 10 anos de prisão. Não foi por qualquer coisa. Foi por algo que chocou até mesmo os mais experientes no mundo jurídico. Zambelli não foi apenas uma cúmplice. As investigações revelaram que ela foi a mente por trás de uma operação audaciosa e perigosa: a invasão dos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça. Imaginem a dimensão disso. Estamos falando de hackeamento dos sistemas mais sensíveis do judiciário brasileiro. E o objetivo? Criar um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes. A operação foi executada por Walter Delgatti, um hacker experiente que confirmou ter realizado o trabalho a mando de Zambelli. Mas a deputada não ficou apenas nos bastidores. Ela usou toda a sua estrutura parlamentar, todo o seu acesso privilegiado, para facilitar essa invasão. Foi uma violação do sistema que vai muito além de um crime comum. Foi um ataque direto às instituições democráticas. O plano era diabólico em sua simplicidade. Com um mandado falso em mãos, eles poderiam constranger Moraes, questionar sua legitimidade, talvez até forçar sua saída do tribunal. Era uma tentativa de usar a própria estrutura do judiciário contra ele mesmo. Uma jogada que, se tivesse dado certo, poderia ter mudado completamente o cenário político brasileiro. Quando a sentença saiu, Zambelli já estava se preparando para o inevitável. Ela não esperou a prisão chegar. Em maio, usando sua dupla cidadania italiana, ela deixou o Brasil. Foi uma fuga calculada, planejada. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e para onde estava indo. Na Itália, ela acreditava estar segura. Chegou a declarar publicamente que, como cidadã italiana, era intocável no país. Disse que Moraes não poderia fazer nada para extraditá-la. Foi uma aposta arriscada baseada numa interpretação questionável das leis internacionais. Uma aposta que, como veremos, não deu certo. Além da condenação por invasão de sistema e falsidade ideológica,
Zambelli ainda teve que arcar com 2 milhões de reais em danos coletivos. Era o preço financeiro de uma aventura digital que custou muito mais que dinheiro. A sensação de segurança de Zambelli durou exatos 2 meses. Em julho, a realidade bateu à porta de seu refúgio italiano. As autoridades de Roma, cumprindo uma ordem internacional, prenderam a deputada. A mulher que se achava intocável descobriu que as leis internacionais são mais complexas do que imaginava. A prisão aconteceu de forma quase cinematográfica. Zambelli estava tentando construir uma nova vida na Itália quando a Interpol chegou até ela. A dupla cidadania, que ela pensava ser seu escudo protetor, não foi suficiente para evitar a detenção. A justiça italiana reconheceu a legitimidade da condenação brasileira e decidiu mantê-la presa durante o processo de extradição. O que tornou tudo ainda mais dramático foi a avaliação de risco feita pelos italianos. Eles classificaram Zambelli como tendo alto grau de risco de fuga. Não era para menos. Ela já havia fugido uma vez do Brasil, demonstrando claramente sua disposição para escapar da justiça. Essa classificação tornou irrelevantes todas as alegações de sua defesa. Durante a audiência de custódia em Roma, ficou claro que a batalha judicial seria longa e complexa. Os advogados de Zambelli argumentaram que ela deveria ser liberada, que sua prisão era injustificada, que seus direitos como cidadã italiana estavam sendo violados. Mas os juízes italianos não se convenceram. Eles viram uma mulher condenada por crimes graves tentando usar a geografia para escapar da justiça. O processo de extradição se tornou um cabo de guerra internacional. De um lado, o Brasil pedindo de volta uma condenada que fugiu da justiça. Do outro, uma cidadã italiana alegando perseguição política e tentando usar todos os recursos legais disponíveis para evitar o retorno. Mas Zambelli não enfrentava apenas a condenação por invasão de sistema. Ela também respondia a outro processo no STF, este relacionado ao episódio em que sacou uma arma e perseguiu o jornalista Luan Araújo durante a campanha eleitoral de 2022. Era mais uma bomba relógio em sua situação judicial. A combinação de todos esses fatores criou um cenário em que cada movimento era crucial. Cada decisão dos tribunais, tanto no Brasil quanto na Itália, poderia determinar se ela passaria os próximos anos numa prisão brasileira ou conseguiria manter sua liberdade em solo europeu. O jogo estava longe de terminar. E então chegamos ao paradoxo de hoje. Carla Zambelli, presa em Roma, aguardando extradição, condenada a 10 anos de prisão, acaba de reconquistar suas redes sociais. É uma situação que define perfeitamente os tempos estranhos em que vivemos, onde a liberdade digital pode existir, mesmo quando a liberdade física foi perdida. A decisão de Moraes levanta questões profundas sobre justiça, poder e política na era digital. Por que liberar as redes agora? Alguns analistas sugerem que pode ser uma estratégia para diminuir tensões, uma forma de mostrar que o sistema judiciário não é movido por vingança pessoal. Outros veem como um movimento tático, preparando o terreno para desenvolvimentos futuros no caso. A multa de 20 mil reais por publicação ilícita pode parecer alta, mas para alguém que já deve 2 milhões de euros em danos coletivos, pode não ser um impedimento real. O verdadeiro teste será ver se Zambelli consegue resistir à tentação de voltar ao padrão de comportamento que a colocou nessa situação. Há também a questão da efetividade dessa medida. Como monitorar o que ela posta da prisão italiana? Como garantir que ela não vai usar terceiros para publicar em seu nome? Como distinguir entre opinião política legítima e conteúdo ilícito? São perguntas que não têm respostas fáceis. O caso Zambelli se tornou um símbolo dos conflitos entre liberdade de expressão e responsabilidade digital. Ela representa uma geração de políticos que cresceu acreditando que o mundo online era um espaço sem consequências reais. A realidade mostrou o contrário de forma brutal. Enquanto isso, o processo de extradição segue seu curso lento e imprevisível na Itália. Pode levar meses, talvez anos, para uma decisão final. Durante todo esse tempo, Zambelli viverá em uma espécie de limbo, presa fisicamente, mas livre digitalmente, aguardando para saber se vai cumprir sua pena no Brasil ou conseguir recomeçar na Europa. O que essa história nos ensina?
que na era digital, as consequências de nossas ações online podem ser mais reais e duradouras do que jamais imaginamos. Que a justiça, mesmo lenta, pode alcançar qualquer lugar do mundo. E que, às vezes, a liberdade digital pode ser o último refúgio de quem perdeu tudo mais. A história de Carla Zambelli ainda não terminou. E sua próxima publicação, se houver alguma, será observada pelo mundo inteiro.